O tema do nosso projeto é a importância dos jogos didáticos no ensino de Química. Os residentes responsáveis são Fernanda Ribeiro Amaral e Luana Alves Aprígio. Estamos trabalhando no subprojeto Jogos Didáticos no Ensino de Química. Introdução. Bom, o desenvolvimento de estratégias modernas, como os jogos didáticos, tem encontrado espaço na sala de aula como instrumentos impulsionador de aprendizagem de química, pois visa estimular o interesse dos alunos pela aprendizagem de conceitos. Ao ensinar com o auxílio dos jogos, proporcionar uma certa aprendizagem que difere dos materiais didáticos e é utilizada para atingir determinados objetivos de ensino, sendo uma forma de melhorar o desempenho. Os jogos didáticos eles são um método alternativo eficaz para atingir esse objetivo, pois proporciona aos alunos uma maneira agradável e interessante de aprender. A aplicação dessa ferramenta não requer apenas de uma estrutura especial de aplicação. Haja visto que a própria sala de aula é muito adequada para essa finalidade. Robaina, ela defende a utilização dos jogos didáticos, afirmando ser uma alternativa viável e promissora, já que podem ser confeccionados com materiais que fazem parte do ambiente de sala de aula ou que são descartáveis nas residências. Bom, sendo assim, os jogos devem transformar as aulas ordinárias em poder de momento eficaz, criativo e divertido para os alunos. Bom, o programa Residência Pedagógica é uma das ações que integram a Política Nacional de Formação de Professores e tem como objetivo de aperfeiçoar a formação prática nos cursos de licenciatura, promover a imersão dos licenciandos na Escola de Educação Básica a partir da segunda metade de seu curso. As disciplinas de Química são geralmente apresentadas em conteúdos e formas tradicionais, sem fornecer aos alunos uma rica experiência de aprendizagem. Uma das ferramentas que podem ajudar os professores na matéria é os jogos educativos. Bom, os professores eles começam a explorar a ideia de um ensino inspirado nos interesses dos alunos. Dessa forma, pode-se atribuir os métodos tradicionais de ensino, aliados a conteúdos complexos, tornando a sala de aula mais entediosos e frustrantes. Bom, a escola ela estabelece um papel importante em relação à confiança, a responsabilidade e o apoio aos residentes na aplicação e organização dos projetos. O programa Residência Pedagógica ele possui uma grande contribuição na formação de futuros professores, dando a chance de aplicar e acrescentar as experiências, conhecimentos e teorias práticas do ensino-aprendizagem, capacitando cada vez mais com a troca de conhecimento junto à vivência em sala de aula, com os coordenadores, preceptores, residentes do programa. Bom, os objetivos utilizar os jogos didáticos como recurso de ajuda aos alunos, revisar os conteúdos teóricos de uma forma divertida e também a troca de conhecimento com os demais. Bom, as experiências vividas no programa são muito importantes para o crescimento e independência dos residentes em salas de aulas. As metodologias ocorreram na Escola Campo pelo projeto, onde foram desenvolvidos pelos residentes jogos didáticos através de assuntos abordados em salas de aula, sendo eles aplicados com o objetivo de propor aos alunos uma troca de conhecimento com os demais, aprendendo a ser utilizado com os jogos feitos em salas de aula, tornando o ambiente sociável e o contato entre o residente e os alunos de primeiro e segundo ano. A modalidade que ocorreu foi através via remota pela plataforma Google Meet. Bom, no momento de observação e de registros vivido pelos residentes, ele foi fundamental, já que é um processo em que tem a finalidade em si não só de subordinar ao serviço do sujeito e dos seus processos complexos de aplicar entregabilidade ao real,
mas também de acompanhar as aulas e interagir com os alunos, aprendendo assim a compartilhar juntos, sabendo que o processo de ensino-aprendizagem sobre o professor e o aluno andam sempre juntos. Bom, os jogos que foram produzidos pelos residentes foi o bingo periódico, jogo da memória, Kahoot, passa e repassa. Ao final dos jogos foram feita uma coleta de dados através da aplicação de formulários. Bom, foram realizados jogos ao primeiro ano bingo periódico, onde os residentes produziam com materiais alternativos às peças referentes ao bingo. Foram apresentados conteúdos sobre a tabela periódica. Bom, o jogo da memória foi desenvolvido com o auxílio da plataforma EducaPlay, onde cada aluno teria que identificar as posições das vidrarias e falar o nome de que seriam identificados. Os jogos na plataforma Kahoot, administrado e criados pelos residentes, também foi aplicado um jogo de perguntas e respostas sobre funções inorgânicas. E, para finalizar, houve a coleta de dados obtidos pelo Kahoot. No jogo Passa e Repassa, nas turmas de primeiro ano, foram aplicados pelos residentes. As perguntas eram divididas por blocos, a fim de realizá-las em 30 minutos, sendo que a turma foi dividida entre 2 blocos. Todos os objetivos realizados em sala de aula. A aplicação dos jogos desenvolvidos pelos residentes mostraram ótimos resultados, por mais que tenha sido a dificuldade de alguns em relação à internet, mas obtiveram interesse pelos mesmos. Os dados dessas aplicações foram apresentados em formulários preenchidos pelos alunos, como pode ser visto abaixo, e observou-se que a maior motivação com os alunos que estavam sendo abordados. As conclusões. As experiências obtidas no programa Residência Pedagógica nos permite estar imersos em sala de aula. A educação deve ser encarada como um processo permanente. Durante essa experiência, foi possível compreender como se organiza e vivencia o cotidiano em sala de aula. A educação é um longo processo de conhecimento. Os alunos são intrigados a pensar, reinventar e partilhar. O programa Residência Pedagógica possibilita também oportunidades únicas com uma preparação e formação. Abaixo temos nossas referências e os nossos agradecimentos. Desde já agradeço pela compreensão e tenham uma boa tarde.